O Matheus, ainda dá para ser professor de universidade no Brasil? Estou para entrar na faculdade de filosofia com esse objetivo. Você teria alguma dica? Então, que dá, né? No passado era mais fácil do que hoje, porque eu percebo isso. Nem tanto assim. Quando eu me formei, quando eu terminei o mestrado em 2010, eu tive a sorte, entre aspas, de substituir uma professora que se machucou, aqui deixa bem entre aspas, né? Mas eu meio que entrei como professor substituto e logo depois abri o concurso e eu fiz e foi justamente sobre aquilo que eu pesquisava e tal. Então, nesse ponto eu acabei me dando até bem, né? Porque encaixei aí as disciplinas que eu comecei a trabalhar com aquilo que eu pesquisava no mestrado, depois já entrei no doutorado, etc. Então, meio que no meu caso, assim, não foi tão complicado, porque na mesma semana que eu terminei o mestrado, eu fiz a prova para o concurso para entrar na universidade e fiz a prova para o doutorado. Meio que foi uma semana meio maluca, né? Porque eu defendi a dissertação, fiz a prova de seleção para ser professor universitário e, ao mesmo tempo, a prova de seleção para o doutorado. Naquela época eu tinha vários colegas que eram formados já, eram mestres, doutorandos, alguns doutores que não estavam conseguindo entrar. Hoje eu conheço muitos colegas meus que, infelizmente, abrem um concurso, sei lá, numa cidade X e longe de vários locais, centros, e há uma galera gigantesca que vai lá para fazer a prova, tipo. Então, não tá tão simples assim. Então, sendo bem realista aqui, sincero com vocês, não é tão simples assim. Por quê? Porque há um momento mesmo de crise que a universidade está passando. Principalmente pela onda EAD, principalmente, né? Por quê? Porque hoje acredito que já tenha passado o número de alunos no Brasil que estão fazendo cursos EAD do que presencial. E qual o problema disso? O problema disso é que numa turma que é EAD, tu pode pôr 150, e numa turma que é presencial, no máximo 50, 60 alunos. Então, se no passado eu dava 3 turmas, agora eu dou uma no EAD. Então, diminui a procura e a necessidade dos professores, né? No passado, eu chegava a dar 12 disciplinas numa semana. Eu dava 2 disciplinas, chegava a dar 3 disciplinas por dia. Hoje, está bem mais escasso o número de disciplinas que os professores têm para trabalhar. Eu estou falando aqui os horistas, né, que meio que ganham pela hora aula. Mas, tirando esse lado negativo que eu apontei agora, tem um lado positivo. Tem um lado positivo que sempre abrem concursos. Talvez agora, neste momento de pandemia e tal, não, né? Mas sempre tem concursos. Então, na universidade mesmo que eu trabalho, sempre tem uma vaga. No ano passado abriu aqui, aí abre então um concurso para entrar num PPG, que é para se tornar professor de programa de pós-graduação. Nesse curso, naquele curso, na cidade onde eu moro, sei lá, tem mais de 10 faculdades mais ou menos aqui e uma universidade, então sempre tem vaga aqui. Aí, resumindo, tá mais difícil que há 10 anos, mas mesmo assim, quem tem vocação, quem acha que quer viver disso, ainda acredito. Mas eu diria assim, dá uma pesquisadinha, porque, né, é mais fácil tu pesquisar a partir da tua cidade, do teu local, do que eu tá falando aqui de Caxias sobre algo de alguém que é lá do Mato Grosso ou de São Paulo, sabe? Então dá uma pesquisadinha aí e conversa com os teus colegas, os professores, para ver o que eles acham. Rodrigo, é mais fácil encontrar emprego como professor do que como engenheiro, pelo menos. Sim, isso nós estamos falando aqui de docência, né? Mas em qualquer lugar tá bem complicado, né? O cara se forma em engenharia e tá desempregado porque tá difícil de encontrar vaga, ou se encontra um salário pequeno, tipo, muito pequeno. Então, o caminho da docência aí é um caminho bem interessante, da pesquisa, o caminho aí de tentar ir para um mestrado e doutorado com bolsa de estudos. Então, como estão as bolsas de estudo? No passado tinha mais, tinha mais. Então, se tu pegar 4, 5 anos, tinha, o número era maior. Eu não vou aqui citar um número, né, mas era tipo 3, 4 vezes mais de bolsas. Hoje tem menos. Então, para conseguir bolsa é um pouco mais difícil, mas mesmo assim continua tendo. Então é possível, por exemplo,
quem pretende, né? Ah, mas eu não tenho condições. Então, a ideia, né? Que não tem condições. E aqui tem a via das bolsas, do tipo, tu faz o curso aí numa federal, né? Isso não tem como pagar. Depois tem mestrado e doutorado que tu pode fazer com bolsa de estudos, né? Mas tá bem mais tenso do que no passado.